E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que hoje a gente está com uma pessoa aqui que é muito requisitada atualmente, até porque hoje, se a gente fala de maternidade, não só aquela fasezinha, né, de início da vida, mas hoje é o grande ralo das mães, o grande entrave dos pais, é a tal da adolescência. E ela é especialista em adolescência, mas eu nem vou falar o currículo dela, porque eu não vou me atrever. Débora Sampaio, psicóloga. Antes disso, eu só vou dizer que Camila Araújo, ela nem queria, mas ela é jornalista. Ela estava no primeiro episódio e hoje a gente tinha tantas perguntas para Débora que a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir dar conta, né? O off foi tão grande. O off foi tão grande que se tivesse gravando já daria 3 horas de podcast. Mas, Débora, fale aí, Débora, o seu currículo, mulher. Gente, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com 2 profissionais, mães, mulheres, que eu admiro muito. Já estou acompanhando aí os podcasts, o trabalho de vocês. Esse é o lado bom da tecnologia, se a gente souber aproveitar, não é? Mas eu acho que o meu maior currículo é ser mãe de Benjamin, de 8 anos. Mas como profissional, estava contando para vocês, né? Eu sempre tive uma grande paixão pela adolescência, uma coisa que certamente tem a ver com a minha história, com a minha adolescência, mas eu fiz mestrado em psicologia da adolescência, eu me especializei em dependência tecnológica, fiz uma formação em sexologia clínica, que eu acho que são as dificuldades mais fortes hoje, não é mesmo? A coisa da sexualidade, a coisa de lidar com a tecnologia outras cositas. É o obstáculo maior hoje, né? De como a gente fazer essa educação. E Débora, quando eu encontrei com ela hoje, né? Na primeira postagem que você começou a aparecer nas minhas redes, eu falei, eita, eu conheço ela. A gente foi contemporânea, né? No SEI, o único ano que eu estudei no SEI. Até comentei com ela no off, né? Eu fui reprovada, meus filhos agora vão saber. Mas eu até brinco, né? Como é que eu virei alguma coisa. Mas aí você disse o quê, Débora, da adolescência? Justamente, eu estava falando para a Silvia que eu trabalhei muito tempo em escola com adolescentes. E uma das coisas que eu sempre batia muito na tecla quando os pais chegavam para mim desesperados. Ai, meu filho está tirando nota baixa em física e química, esse menino não vai dar para nada. Eu dizia, peraí. Seu filho se comunica super bem, seu filho é líder aqui na escola, seu filho é do Grêmio, seu filho movimenta, é carismático. Outras habilidades, né? Ou se ele tem dificuldade em física ou em química, isso não o resume. Uma nota não resume um aluno, uma reprovação não resume. Ainda mais, gente, na adolescência. A adolescência que é esse momento essa janela do nosso desenvolvimento tão crítico e sensível, né? De tanta vulnerabilidade, de tantas mudanças. Principalmente em termos emocionais, porque o que acontece na adolescência? A região do nosso cérebro responsável pelas emoções, que é o hipocampo, o sistema límbico, ele fica hiperativado. Por isso que o adolescente tem emoções tão fortes, ele é tão sensível e tem picos de humor, né? Tem horas que parece estar vendo passarinho verde, tem horas que parece que o mundo vai acabar. A oscilação absurda, é uma né? intensidade, as e isso é cerebral. E é próximo, né? Total. Ao mesmo tempo que a área cortical, que é responsável pelo controle dos impulsos, pelo planejamento, pela organização, ela ainda não está finalizada. Não é que ela não existe, ela existe, mas as conexões ainda não estão finalizadas. Hoje a neurociência fala que só finaliza mesmo por volta dos 25 anos. Então, a gente tem aí na adolescência um pico emocional de intensidade das emoções, fora que eles estão vivendo muitas coisas pela primeira vez, as experiências pela primeira vez, e num momento que não tem muito freio. Então, a gente costuma brincar que assim, é como se fosse uma Ferrari sem freio. Eles estão com toda a potência. As mães que lutem, os pais que lutem. Exatamente. Então, quando a gente pensa em escola, em aprendizagem, não tem como a gente não falar de emoção. Então, se você é mãe que está aí nos assistindo, seu filho está com alguma dificuldade escolar, não acho que por causa disso ele não vai ser determinar na vida toda e nunca vai dar certo. É um momento e a gente precisa acolher, entender, dar um suporte, né? Tentar ver o que é que está acontecendo, que essa aprendizagem que está difícil para ele, se é um aspecto emocional, se é um aspecto mesmo da aprendizagem cognitivo. Hoje a gente tem aí várias possibilidades, avaliações neuropsicológicas, né? Assim, um olhar que a gente tenta ter para esse processo. Perfeito. E hoje, gente, só para a gente começar agora, estamos aqui tomando nossa Hype Drink, né? Ápice de energia mental, desinchar, auxilia na perda de peso, ou seja, eu digo, Débora, que é a bebida da mãe.
Eu já quero, já amei. Porque no início da tarde, minha filha, eu já não sou ninguém. E aí a gente tem que ir para o terceiro turno, né? Porque eu brinco que a mãe, ela tem o terceiro turno porque ela ainda tem que ajeitar as crianças no final do dia e ainda tem o marido, o casamento, ainda tem às vezes, Sim. né? Ou quando não... As não, amigas. As amigas, se não for casada. Então, assim, o social dela, Sim. né? As suas coisas. Então, isso aqui também, energia não é só para trabalhar, para treinar ou para ficar com os filhos. Energia é para você também. Então, é Sim. muito importante. Então, só para a gente, antes de... Já iniciamos, mas para dizer, Camila, bem-vinda, roteiro de criança. Obrigada. A nossa ponte, né, com Débora, foi ela que fez a ponte minha com Débora. Eu digo que ela é assessora de imprensa desse podcast. Estamos aqui na Destar Podcasts, lembrando. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, já estamos aí muito... Né? Meus filhos é que ficam administrando, viu, meu canal? Mãe, eles estão impressionados, assim. Eu digo, calma, meu filho, estamos começando. E aí, você se inscreve, curte, compartilha, porque esse especialmente vai ser, assim, mais ainda técnico, né? A gente fala muitas vezes das nossas vivências, mas hoje a gente vai realmente trazer a ciência por trás dessas vivências. E já que você já falou da questão das notas, que a gente já entrou nesse assunto, eu já vou puxar o ganchinho para a questão da performance, né? Hoje em dia, existe uma linha que eu sempre brinco com meus filhos, né? Porque eu tenho uma tendência, a mãe sempre é chata. Eu tenho uma tendência a dizer, meu filho, se eu não lhe ensinar a vida que vai lhe ensinar, ela vai lhe bater, ela vai lhe arrastar, ela vai lhe socar. Então, a gente tem que aprender agora. Existe uma questão muito flexível hoje da competitividade. Até que ponto você considera que é importante a gente, claro, não rotular a criança por conta de uma nota, até porque a gente também tem responsabilidade no desenvolvimento dela, mas tirar toda a meritocracia, dizer assim, não, acho que as crianças não podem lidar com competitividade. Diga aí o que é que você considera saudável. Eu acredito, hoje a gente tem existem extremos. Por um lado, extremos de muito narcisismo, né? Meu filho é o melhor da sala, meu filho ganhou medalha na Olimpíada X, medalha na Olimpíada Y, e todos os pais postando aí nas redes sociais. A rede social, ela fomenta muito essa coisa, né, narcisista. Tudo, né? E a gente vê hoje muitas mães e muitos pais que é aquela história, na rede social é muita foto linda, é um filho, a filha como troféu, mas que na vida real é pouca participação, é pouco afeto, né? E é como se aquele filho, muitas vezes, o valor dele está relacionado com o seu desempenho. O que você pode mostrar dele, né? Exatamente. E aí isso é muito adoecedor. Adoecedor para um filho que fica buscando esse reconhecimento, essa validação só através dos seus resultados, e tem que ser o melhor no esporte, e tem que ser o melhor na escola, e tem que ser o melhor no comum, e tem que ser o melhor no supercérebro, e tem que ser o melhor em tudo, não é? E, por outro lado, a gente também tem aí um outro extremo que parece que não pode... não há nota, não pode frustrar, não pode perder, todo mundo tem que ganhar. E aí eu acho que a gente precisa voltar para aquele velho meio termo, né? A gente sabe que na vida existem competições, né? Os nossos filhos vão precisar buscar uma vaga na universidade, que há uma concorrência, os nossos filhos vão participar de competições no esporte, mas que o nosso amor e o nosso reconhecimento e o valor deles não está atrelado a isso. Não se limita a isso, que o esporte ou as competições que eles venham a participar na vida, que sirvam para eles buscarem melhorar para eles, que eles possam, primeiro, também ter prazer. Sim. Né? Fazer um esporte que gosta, que se sente bem, e buscar competir porque ele quer, porque gosta, ele quer se superar. Não por uma imposição. Para ele, por uma demanda dele também, e não por uma imposição dos pais. Sim. Mas também eu acho que levar para esse lado de que não pode perder, não pode frustrar, isso também todo mundo vai ganhar. Isso também tem fragilizado muitos nossos filhos. Alguns autores falam até dessa geração como sendo uma geração plástico bolha. Uma geração em que os pais têm tentado, né, proteger esses filhos como um invólucro, assim, que não pode cair, não pode se machucar, e muito frágil. E isso tem, de fato, trazido também consequências. Teve um dia que João chegou do futebol, aí, vou passar a palavra para você. João chegou do futebol, aí ele chegou bem chateado, né? Aí eu falei, João, por que você está chateado? Não, porque eu fui muito bem, eu joguei bem, mas meu time perdeu e tal. Aí eu disse, filho, eu acho que você ultimamente sempre tem comentado assim, eu fui bem, mas meu time perdeu.
será que você está tentando trazer para mim que você está sempre jogando bem, não tem dias ruins? Até para eles entenderem isso, né? Aí ele ficou, não, mas eu não tenho que ser bom. Eu disse, sim, mas existem talentos naturais, existem talentos que vão ser desenvolvidos em treinamento, habilidades, quer dizer. Existe você amar o seu esporte e fazer isso porque você gosta, mas você não vai ser o campeão sempre. Ou seja, trazer para a realidade, porque eu percebi já nele uma necessidade de me comunicar que ele tinha sido incrível, e na verdade, com certeza ele não foi, né? Mas ele tinha uma necessidade de me dizer que ele tinha tá treinando muito bem. E eu falando para ele que tipo, ele não tinha que passar esse relatório. E no dia que eu for assistir, claro, se for fazer gol, vai ser ótimo. Mas se não for também, eu disse o esporte, eu treino, por exemplo, treino corrida, que eu gosto. É para mim, porque eu preciso me desenvolver. Mas, claro, você ama. Mas se você não for bem ou não for o seu melhor dia, pode falar sobre isso. É importante a gente trazer essa consciência, né? Sim, a gente precisa conscientizar os nossos filhos que essas competições, seja em que momento da vida, né, elas aconteçam, que elas não são... a gente não pode resumi-los a isso, né? Tem escolas que já têm nota desde do Fundamental 1, tem escolas que começam a dar notas só a partir do Fundamental 2, por exemplo, né? Trabalham com relatórios. Cada escola vai ter a sua metodologia e os pais vão buscar aquelas que faz mais sentido. Mas no esporte, às vezes, isso é muito forte, né? Se ouvir essa questão do resultado, da medalha de ouro, de prata, de bronze e da criança chorar. E aí, claro, aí também vai depender muito da idade delas. Tem idades que eles ainda não... É muito frustrante perder e a gente vai acolher. E é bom também acontecer, né? Eles precisam lidar com a perda. Lógico. E, assim, essa questão da frustração também já me remete às telas, né? Comparando a tela com a vida real. Porque é tão rápido na tela que a pessoa fica se perguntando por que eles ficam se perguntando por que na vida real também não é tão rápido, né? Porque eles querem tudo para ontem, né? Porque num clique eles têm tudo pronto. Porque a tela incentiva a não ter um processo, ganham, né? Exatamente. Então, assim, como é que a gente consegue aí dar uma acalmada nos ânimos para eles viverem a vida real, cada coisa no seu tempo, né? É possível? É possível. Tem condições? Gente, olhem só, essa é a pergunta. Você tem filho, ainda bem que você tem filho. Milhões, não é? E é um desafio para mim também, porque, vejam, vamos lá. Nós somos uma geração, a gente está vivendo um momento muito delicado, um momento muito angustiante, muito sofrido. Enquanto pais, eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje na educação dos nossos filhos é esse manejo com os dispositivos eletrônicos. Por quê? Porque nós somos uma geração que ainda vivemos o analógico. E às vezes a gente ainda tenta educá-los nessa perspectiva de trazer para eles elementos do analógico que eles não têm. A nossa geração é a última. A geração dos nossos filhos é uma geração completamente digital. Sim. E aí, eles nasceram todos já. Nós, enquanto pais, não temos repertório. A gente não pode chegar para nossa mãe e dizer, mãe, como é que foi comigo? Não existe. Então, nós somos a primeira geração de pais, né, de mães, que estão lidando com esse desafio. E é um abismo muito grande. A gente está vivendo esse processo de transição, de revolução. E aí, aqui já é um espaço potencial de prevenção, porque eu digo que informação, ela previne, ainda mais nesse sentido de algo tão novo para a gente. Sim. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão da frustração, dessa ansiedade, dessas questões que vão permeando os nossos filhos com os dispositivos, a gente tem hoje um uso precoce e prolongado. O que é isso? Crianças que têm tido cada vez contato mais cedo e por mais tempo com os eletrônicos. A gente tem hoje estudos, a neurociência já mostra alterações a nível cerebral dessa geração. Nossa. Principalmente no que diz respeito ao sistema de recompensa, que é justamente essa área do nosso cérebro relacionada ao prazer. A gente fala muito hoje da dopamina, esse neurotransmissor que libera prazer pra gente. E aí, quando você traz, Camila, essa questão da tela, que é muito rápido, tanto é uma estimulação muito rápida, a gente fala de uma hiperestimulação fragmentada, são muito rápidos, é luz, é cor, é som, então é como se tudo que não bipa, não tem luz, não tem cor para eles. Não tem graça. Não tem graça. E é uma liberação de dopamina muito rápida. Hoje, por exemplo, nos jogos, fala-se que é algo em 8 minutos, né, já tem uma descarga muito significativa. Então, como é que a gente pode administrar isso? Nessa hora a gente começa a como a gente administra?
Hoje não se fala mais nem de mediação, a gente fala de engajamento. Enquanto pais, enquanto mães, nós precisamos estar muito envolvidas com essa relação dos nossos filhos com os eletrônicos. Seja o jogo de videogame, seja uma rede social, seja o uso mesmo do celular ou da televisão. Porque a gente às vezes esquece da televisão. Sim, né? A televisão entra no do bolo aí também. YouTube, de todos esses canais. É muito importante que a gente monitore, só que monitorar não é só controlar o tempo. Saber o que eles assistem. A qualidade, né? Se Quantitativo e envolver, qualitativo. É perguntar, é mergulhar. A gente tem que entender Assistir que hoje... alguma coisa com eles, às vezes. Hoje também. é o mundo deles. É. Enquanto mães, a gente precisa se envolver com o mundo dos nossos filhos. Isso. Mas nós não podemos ser ingênuos. E isso daqui, toda essa tecnologia, a gente usa para coisa boa, como a gente está usando aqui, porque nós somos adultos, nós somos temos maturidade. E olha que às vezes... Tem maturidade ou não? E olha Eu que acredito às vezes que nem sempre, temos nem todos. tanta, né? Mas para eles que estão... Crianças e adolescentes são vulneráveis. A gente está falando aí de criaturinhas que estão em desenvolvimento físico, neurológico, emocional. E que isso daqui, a tela, ela influencia em todas as esferas do desenvolvimento dos nossos filhos. Eu digo que eu trabalho com Instagram, né? E eu digo assim que é o maior paradoxo da minha vida, porque todo dia ou toda semana eu quero sair do Instagram. Esse final de semana foi um final de semana que eu disse, não tenho saúde mental para ver essas coisas. Imagine, e aí lá em casa, como eu sei o que eu sinto em relação a algumas coisas, e aí é que eu digo, a gente tem que ter um autoconhecimento, né? Os pais, muito grande sobre as nossas emoções para a gente poder criar um filho. E aí eu digo, eu passo mal com algumas coisas, tipo assim, se acordar e ver uma notícia, eu sou jornalista, mas eu acordo e ver algum tipo de notícia, ela me abala. Sim. E aí, uma criança ou um adolescente que tem acesso, porque, tipo assim, eu fui impressionada também, que eu não sabia como era, por exemplo, não tinha censura em algumas coisas. Por exemplo, hoje, com um clique no Twitter, por exemplo, no YouTube, você tá dentro do Xvideos. Né? Sim. Tipo assim, oi? Então, assim, não existe filtro nenhum, nem mental, quando eu digo que a gente não consegue ver uma coisa e não se abalar, como um conteúdo que não é para eles, não é pra gente, ou ele não, se a gente pode clicar, imagine eles. Então, assim, beleza, não podemos frear, não vai tirar, porque eles não vão ser um ET, né? Mas qual seria o que é que você recomenda para os pais, né? Assim, aplicativos, você falou até que tenha palestra sobre isso, né? Você está fazendo um trabalho sobre ensinar. Eu falei sobre isso porque é importante, eu acho. Gente, pronto. Eu fui buscar eu estudo a parte de relação com a tecnologia já desde... Porque como eu lido com adolescentes, isso faz parte da vida deles. Então, desde 2018, antes da pandemia. A gente tem a pandemia aí como um efeito catalisador. Todos nós... A tecnologia nos salvou para muitas coisas, para eles assistirem aula, para eles estudarem, mas também os deixou muito dependentes. Deixou, assim, dependentes. Eu tenho hoje ainda crianças e adolescentes com muita dificuldade na questão da socialização, dessas habilidades sociais, muito inseguros, muito assustados e muito dependentes ainda dos eletrônicos. Mas vamos lá. Então, eu terminei essa especialização, né, final do ano passado, em dependência tecnológica, um grupo que é nacional, tudo coordenado, inclusive, pelo professor Cristiano Nabuco, que é a grande referência que a gente tem hoje, a nível mundial, inclusive, nos estudos em relação à tela. E aí eu comecei a dizer, não, eu preciso entender e ajudar esses pais, porque como a gente está vendo, o abismo que existe, né, voltando. E aí eu chamei um colega que ele é perito nessa área de tecnologia da informação e trabalha principalmente com infância, com adolescência. É algo que é tão angustiante, que é tão assustador, porque tem tanta coisa, assim, tantos perigos nesse universo, como a gente vinha mencionado, né? Os desafios perigosos, a dark web. Não, meu filho um dia chegou falando, deep web, eu falei, você sabe o que é isso? Sei, mãe, que tem. Eu disse, não, gente. Eu não sabia, eu fui saber um dia desse o que era. E aí eu chamei Clésio e disse, Clésio, vamos montar um curso, algo para os pais, para a gente poder, porque eu vejo os pais angustiados, Débora, o que é que eu faço? Eu instalo o aplicativo, o menino desinstala, eu não sei mexer, porque os meninos são nativos
Nativos Nós digitais, somos né? imigrantes, então eles dominam muitas Boa. vezes Essa né? é muito interessante. Eles são nativos e nós somos imigrantes. A gente não então, fala o idioma deles, a gente não sabe a cultura deles. Eles dominam muito mais essas Totalmente tecnologias do diferente. que a Sim. gente. Então, não adianta a gente querer disputar, a gente precisa conhecer. Aí existe assim, não, tal aplicativo eu não recomendaria. Existe uma listinha que você... Tem. Porque assim, dizer que ele vai se envolver, se engajar com tudo é um processo e todo pai deve. Mas tipo, eu comecei hoje, eu vou pegar o celular do meu filho. Caramba, vou começar por onde? Hoje, quase todos os dispositivos, os celulares, eles vêm com aplicativos, né? Tipo Family Link. Sim. Aplicativos que você, através do seu aparelho, você pode monitorar o do seu filho. A grande maioria desses aplicativos de controle parental, eles vêm numa perspectiva de você definir tempo. Então, por exemplo, você pode definir quanto tempo seu filho vai ficar no WhatsApp, quanto tempo no YouTube, quanto tempo no Instagram. Você pode definir o tempo para... Ou um tempo geral. Sim. Pronto, eu tenho um adolescente que às vezes chega para mim, perda a vida. Débora, eu queria lhe mostrar uma foto, mas tá aqui, meu celular tá bloqueado. Porque meu tempo acabou. E meu pai Aí não vira flexibiliza. revolta com o pai e a mãe. Aí, às vezes sim. Né? Então, antes de qualquer coisa, antes do o aplicativo é fundamental. Mas antes disso, vem esse espaço de diálogo, de conscientização. Então, o meu tem 8 anos. Um dia desse, a gente estava ele assistindo a Marcha e o Urso. E eu passei, quando eu vi um episódio que o Urso estava jogando e começou a jogar, e a jogar, e a jogar. E a Marcha chamava ele não queria mais brincar. E o olho dele começou a ficar regalado. Olha. E passava dia, passava noite, passava dia, passava noite. Depois eu vou até ver qual é esse episódio. Interessante. E aí eu fui chegando perto, chegando junto, fui assistindo. Né? Eu disse, filho, você tá vendo quando terminou? Você viu o que aconteceu com o Urso? Ele adoeceu. Mamãe, ele não conseguia mais dormir, ele não brincava mais, ele só pensava em jogo. Eu disse, é o que acontece. O jogo, isso é o vício. O vício é isso, quando a pessoa só consegue pensar nisso, quando a pessoa só vive para isso. Então, uma criança, um adolescente que joga muito, muitas vezes, ele, se não tiver esse controle, ele vai deixar de fazer a atividade da escola, ele vai deixar de querer ir para a escola, ele vai querer deixar de brincar com os amiguinhos na rua. mesmo, né? Conversar. Pegar uma matéria. Eu sempre mostro. Meu filho, é o seguinte, fica burro. Não dá. Não desenvolve, não. Eu digo que eu peguei Miguel. Olha, burro. Silvia, Didática. um outro exemplo. Papel de enrolar prego. A gente teve semana passada, 26 de julho, final de julho, saiu um relatório da Unesco em relação a essa questão do uso do celular em sala de aula. Pronto, era uma pergunta. Ótimo. E aí, o que é que tem nesse relatório? Ele já tem dados, né, estudos que foram feitos em vários países, colocando o celular como algo que traz muita distração para crianças e adolescentes. Eles trouxeram um termo chamado brain drain, drenagem cerebral, que às vezes você pode não estar usando o celular. Os meninos podem dizer, não, mãe, mas eu não uso na aula. O celular pode estar embaixo da mesa. Mas isso já drena a atenção deles. Eles fizeram estudos com grupos que entravam numa sala com o celular, outros sem o celular. E, enfim, o desempenho desses sem o celular foi maior, porque é como se mesmo sem usar, mas a minha atenção Tá voltada para está isso. voltada para isso. E quando eu estou usando, para eu retomar o meu foco em determinada coisa, isso gente que é adulto sofre. dura em torno de 20 minutos. Então, imagine a quebra, Total. né, numa manhã de aula. E aí, daí está vindo todo esse movimento de proibição dos celulares em sala de aula. Já tem vários países que já legalizaram isso e que a partir de 2024 vai ser proibido. Que chegue aqui, né? Na mesma proporção, porque já tem escola com os livros 100% online. Isso. Em Natal, já tem. E escolas que pedem para levar o celular em determinados dias e outras escolas que já têm o livro totalmente online. Esse é um dos desafios. Como a gente tem comentado, a gente está vivendo esse processo de transição. Toda hora uma flecha Então, do lado, o diferente. que a gente está tentando ajustar existem aplicativos, existem estratégias que podem ser muito positivas a nível educacional. A gente pode usar a tecnologia a nosso favor, as escolas podem, mas quando a gente pensa, por exemplo, em celular, em tablet, em criança e adolescente, que a gente viu, não tem freio inibitório, não tem autorregulação, não tem controle. Eles estando, e como é algo totalmente liberado, então é como se às vezes alguns autores se relacionam, é como se você estivesse dando uma droga para o seu filho. Que não tem filtro. Porque tem um potencial viciante, né? E existem muitos perigos aqui que os pais desconhecem. Não, e assim, você tá com seu filho em casa, porque, tipo assim, essas férias, né, longas, na escola dos meus filhos foi 30 dias.
que a gente considera longa hoje, porque antigamente a gente tinha o veraneio, a gente ia em novembro, só voltava em março para a escola. Né? Mas Depois do carnaval. A gente já Hoje em dia acha que é 30 é tudo muito. Mas por quê? Porque eles já têm a tendência de ficar muito na tela. Se eles ainda usam a tela na escola, aí a gente realmente perdeu completamente o controle. E como é que a gente pode detectar, assim, a olho nu, sem a especialista falar, se o nosso filho já está vivendo uma dependência digital? Eu acho que eu ouvi você numa entrevista falando sobre autismo digital. Isso. Menina, o que é isso? Hoje a gente fala que, principalmente, como eu falei, a gente falou de um uso precoce e prolongado. Então, tem crianças que já muito novas, porque o que a Associação de Pediatria orienta, que até 2 anos, 0 tela. Porque é esse período mesmo que toda a estruturação neurológica, a criança está se constituindo e ela vai se constituindo a nível sensório-motor, a nível de movimento. A criança precisa de toque, precisa né, desse contato. E que a tela, ela fica ali paralisada. Né, uma estimulação, assim, se a gente fosse falar dos efeitos disso, a lista é muito longa mesmo. Mas a gente precisa, se a gente for observar, né, uma criança que ela começa a ter comprometimentos, vamos lá, na esfera social. Ela não quer mais ir brincar, ela prefere ficar na tela e brincar com os amiguinhos na rua. Ou é aquela criança que começa a ter prejuízos na escola. Ou aquela criança que começa a ficar... A irritabilidade é um ponto muito forte. Irritabilidade, né? Eu percebi que aí ela está 100% conectada quando você tira o celular. Irritabilidade, impaciência, né? Intolerância, oscilação de humor. Né? Então, a gente começa... Tem crianças que hoje já têm crise de abstinência. Sim. A gente, quando fala de dependência... Né, tecnológica, a gente já tem como transtorno mental. Hoje, quando a gente fala da classificação internacional de doenças ou do manual de transtorno mental, a gente tem a dependência de jogos, que já é um transtorno, e temos a dependência de internet. Mas várias outras categorias estão sendo estudadas. Dependência de rede social, dependência de pornografia, dependência de informações. Hoje a gente tem a própria nomofobia, que é a fobia de estar sem o celular, Sim. que muitos adultos têm, né? Mas nas crianças... nas crianças, a gente vai verificar muito essa questão mesmo da intolerância, de uma necessidade cada vez maior. Eles vão desenvolvendo uma tolerância, como com uma droga. Vamos dizer que se você tem uma dependência de álcool, você precisa de, sei lá, 6 cervejas para ficar no ponto. Na internet você usava 2 horas, agora você precisa de 3. Como a pornografia também, que pornografia, existe, né? Então a tolerância, a gente tem a abstinência. Todo vício ele tem a escala de abstinência. Mas principalmente, quando a gente começa a ver prejuízos nas relações, na socialização principalmente, esse é um ponto que a gente precisa estar muito atento. Se a gente voltasse para os pais, né? Hoje também existe uma geração de pais acomodados, que assim, porque assim, eu sei que a tela é um recurso, não vou mentir, gente, eu sou mãe de 4, eu vivo todos os dramas que todas as mães existem, e também cedo, e também dou, porque eu não sou daquela que é bem Caxias, eu nem teria condições mentais. Você está no restaurante, você dá uma acalmada, a gente sabe que isso acontece, eu não vou dizer que não acontece. Não vou fazer a perfeita aqui que eu não sou. Porém, não é só nesses momentos que a gente vê hoje em dia os pais mais acomodados, tipo assim, na terceirização do tempo que precisam ficar com os filhos, seja para a escola, seja para o celular, seja para alguma coisa. Existe, quando você está no seu consultório ali, que você detecta a criança, você tem detectado os pais mais acomodados também? A gente tem visto, a gente fala até hoje de chupeta eletrônica, babá eletrônica, não aquela babá que a gente bota com o bebê, a babá eletrônica aqui mesmo, né? Sim. Primeiro, a gente tem uma geração de pais... hiperconectados também, né? A gente fala de uma parentalidade distraída. São pais hoje que... E a pandemia trouxe isso, porque é como se hoje não existe mais muro. A gente não sai do trabalho e vai para casa, agora eu vou relaxar. Porque a gente leva o trabalho para casa aqui. Sim. Se a gente não der esse limite... E tem profissões que você não consegue dar esse limite, não pode dar esse limite. Sim. Então, os pais estão aqui, conectados. Quando se fala dessa parentalidade distraída, é um termo que a própria... o direito tem utilizado, né? Porque são pais que estão completamente mergulhados também aqui. Então, às vezes, mamãe, papai, olha aqui. Principalmente a criança. A criança precisa desse olhar de validação. Quem não tomou, tira a primeira pedra, bebe. Ou às vezes ele chega... Larga esse celular, a frase que a gente usa. Quem nunca atira a primeira pedra. E eles chegam lá na clínica. Vamos confessar os pecados hoje. Entregando, viu, tia Débora, mamãe...
não quer que eu use o celular, mas ela fica o tempo inteiro no WhatsApp. E eles sabem, viu, os aplicativos de tudo. Então, existe hoje o que a gente fala dessa parentalidade distraída. E aí, uma das maneiras, a principal coisa que a gente precisa fazer na hora de reorganizar a relação da família com os dispositivos eletrônicos, gente, é primeiro uma autoavaliação. Primeiro. É esse exemplo. E é pensar, para a mamãe também é difícil. Agora, vamos lá, mamãe às vezes precisa trabalhar. Mamãe não está aqui só jogando, mamãe não está aqui só conversando com as amigas. Mamãe de tal hora está trabalhando, certo, filho? Mas vamos fazer um combinado? Propor um acordo. Na hora que a gente for comer, vamos botar uma caixinha, todo mundo vai botar o seu, e a gente vai se alimentar, a gente vai, no nosso momento de refeição, ninguém vai usar a tela. Hoje tem Às vezes se colocar junto, então, da situação, né? Sim, se Muito implicar, bom. se envolver. Porque a criança vê você fazendo. Então, ela diz assim, se ela quer me educar, ela também precisa ser Ou, educada. às vezes, filho, vamos brincar? Ainda mais criança pequena. Porque o adolescente, minha gente, o adolescente chegou, fechou a porta e disse, tchau, pai, tchau, mãe. Estou aqui, preciso da minha privacidade. Né? A criança, ela ainda fica, papai, vem brincar comigo, mamãe, vem brincar comigo. Aí os pais, às vezes, tá bom, eu vou. Aí vai brincar. Com o celular na mão. Tá, filho, legal. Gente, como se eles não percebessem, minha Péssimo. gente. Se você não pode, olha, é mais honesto, a gente precisa ser honesto. Filho, papai agora, mamãe agora não pode brincar, certo? Mamãe está terminando de resolver uma coisa. Daqui a meia horinha eu termino e eu vou sentar com você. Mesmo que você vá sentar 10 minutos, mesmo que você vá sentar 20 minutos. Sente, né? Sente, conectado. E esteja. Com ele, né? Não conectado. Esteja de verdade, porque as nossas relações hoje estão muito adoecidas e fragilizadas. É uma pseudo-presença. Porque isso daqui tirou tudo. Rouba a nossa atenção. Então, os nossos filhos sentem. E aí, imagina uma criança, por exemplo, que o pai ou a mãe está o tempo inteiro, legal. Não, filho, eu vou. Como é que ela se sente? Se ela vai se constituindo, se ela vai se entendendo importante a partir do olhar, da validação que vem daquele pai ou daquela mãe. Então, se você precisa estar o tempo inteiro, explique, mas tente ter o mínimo, se é 5 minutinhos, que seja 5 minutinhos sem a tela. Como você bem colocou, Silvia, aqui a gente não está para ser juiz de ninguém. Não tem como. Cada um pode refletir, pode buscar possibilidades. Evoluir. Agora, é difícil a gente querer tirar as crianças das telas e os adolescentes das telas, enquanto os pais estão mergulhados. O que é que você acha da privacidade? Você acha que a criança tem que, diga aí, como mãe, você não tem resposta certa. É ela que vai dizer aqui, tá? Eu vou perguntar pra mãe na queima-roupa aí. O que é que você acha? Porta fechada, porta aberta? Como é que você lida com isso na sua casa? Antes de entrar na porta fechada e na porta aberta, várias fichas caindo, né? Não sei pra vocês, mas... Um orelhão. Ninguém dessa geração sabe o que é um orelhão, mas tudo bem. É verdade. Mas uma dica, né? Aproveitando as dicas e os acordos que a gente faz com eles, né? Uma coisa que a mãe, roteiro de criança, faz. Gente, o roteiro de criança primeiro é pra mim, depois é pra vocês. Um acordo que eu faço com eles é, se a gente vai pra algum lugar que tem espaço kids, não tem a tela. Não vai ficar na mesa... na tela, né? Então, assim, a gente opta por não estar no ambiente... É porque o roteiro de criança surgiu para a gente achar os espaços kids. Eu amo tudo! Pois é, então fica a dica também, né? Já a gente tá deixando de ir para algum restaurante que a gente quer como pais, né? Casal... para vocês se divertirem. Então zero tela, exatamente. É nosso acordo. Um combinado que eu tento fazer lá em casa também é, se tem criança, não tem tela. Exatamente. Qualquer se aparecer um vizinho passando na rua, vamos aqui, vamos brincar. Mamãe, deixa eu mostrar o jogo. Não, filho, se tem criança, não tem tela. Claro que às vezes, mãe, deixa eu só mostrar isso daqui. Tudo bem, você mostra. Eles estão pessoalmente, eles querem jogar entre eles. Não, vai ser isso não. Vai ser em casa. Isso. E essa, inclusive, é uma das grandes questões, voltando à história do celular na escola. Por quê? Porque hoje a gente tem visto escolas que você chega na hora do intervalo do nosso recreio, as crianças estão ali todas nos seus eletrônicos. E isso tem interferido, a gente falou da atenção, mas principalmente na socialização. Total. E fora o aumento da possibilidade de violência nessas questões de cyberbullying, por exemplo. Porque, às vezes, num WhatsApp, numa rede social, essas crianças, esses adolescentes... diante dessa falsa... como é que a gente fala? Fugiu agora a palavra.
Quando ninguém sabe quem você é. A identidade, né? Não mas é identidade, mas... Oculta. Fugiu o nomezinho. Enfim, diante dessa ilusão de que ninguém está sabendo quem de você que ninguém sabe quem você é, você se sente mais livre para julgar, para atacar. Tipo, os haters são pra isso, agredir. né? A internet é uma arena pior do que a romana. Então, hoje está se discutindo essa questão do eletrônico na escola em função disso, não só pela aprendizagem, que a gente já sabe que afeta a aprendizagem, mas pela questão da socialização, pela questão da violência psicológica. E é interessante que um pai que quer um dia que o filho vença na vida, por exemplo, ele vai precisar desse repertório de habilidades sociais, inclusive hoje são as que mais são necessárias, e aí você está, digamos assim, não está intervindo na hora que seu filho está perdendo essas habilidades de socialização. Por exemplo, eu não fui uma boa aluna de nota, já colocamos isso aqui. Porém, eu sempre fui muito boa com socialização, de comunicação, é tanto que eu estou aqui hoje. Mas aí você tira isso, que é o que mais se exige hoje no mercado, porque com inteligência artificial, minha gente, vocês acham que as crianças vão precisar de quê? Exatamente. Não precisa nem pensar, gente. Exatamente, eles vão precisar socializar. Não é à toa, meninas, que as escolas hoje, a Lei de Diretrizes e Base para a Educação, já todas as escolas precisam trabalhar, acho que isso é desde 2019, a questão das habilidades socioemocionais. Isso tem que fazer parte do currículo. E por quê? Porque justamente a gente precisa entender que não é só matemática, física, química. Já passou esse As tempo. crianças precisam aprender desde muito cedo a se relacionar, a se respeitar, a conviver. Então, hoje, todas as escolas trabalham habilidade socioemocional e é tão importante do que as habilidades... Cálculo, linguagens. Lógico-matemáticas. Exatamente. Então, quando a gente pensa na tecnologia, alguns pais têm muito medo dessa coisa. Mas meu filho vai ser um analfabeto digital, ele vai ser excluído. Não, isso eles aprendem assim, rapidinho. O mais importante quando a gente fala de infância e adolescência é a gente poder justamente fortalecer. Não vamos imaginar uma casa. É a base, é a estrutura. É fortalecer o aspecto emocional. Porque uma criança, um adolescente que chega, né, fortalecido, seguro, ele vai, assim, estar mais apto a enfrentar qualquer tipo de desafio. Exatamente. E a aprendizagem cognitiva, essa parte eletrônica, hoje permeia a vida deles. Sim, é natural, é nativo, como você disse totalmente, antes. Tá natural. Totalmente. E a privacidade, Camila? Fecha a porta ou não fecha a porta? O que é que você acha como mãe? Eu não vou achar nada, vou só dizer como é lá em casa. Lá em casa as portas são abertas. Escancarada. Inclusive a minha porta é aberta. Já passei uns sustos. Ui! E assim, até do banheiro. Sim. Quando eles fecham a porta, já me dá uma agonia. Pra que essa porta fechada? Abre essa porta, menino. Deixa a porta aberta. Mas calma, ele tá com 10 anos. Ele vai, pelo menos no banheiro, ele vai precisar fechar a porta, calma. né? Agora, hoje, tem um de 10 e um Gente, de 6. mãe então, só hoje, muda de endereço. Hoje é assim, mas eu sei que vai chegar esse momento. Sim. Então, o que é saudável? Bom, vamos lá. O que é Você tem privacidade? 10, não 10, é? mais Pronto. velho. Você já começou a puxar Eu tenho 11. Então o vamos lá. gancho para, vamos dizer, a questão da sexualidade. Quando a gente pensa na Sim. privacidade. Sim. A gente sabe que quando vai entrando na adolescência, uma das demandas que surgem de autoexploração, de conhecer o próprio corpo, é a questão da masturbação, por exemplo. E aí é muito importante que ele possa ter essa privacidade daquele tempo no banheiro, aquele banho que fica mais demorado, né? Aquela coisa que a gente vai ali também respeitando. Mas eu entendo que você está trazendo muita privacidade nesse sentido. Na verdade, eu digo assim, por exemplo, em casa, né? Eu gosto sempre de escutar, porque a pandemia também deu isso. A gente em casa escutava o que eles estavam... Isso. Nosso cérebro, ele também teve que aprender a escutar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Que era EAD, Então, lá em casa, eu digo assim, não pode fechar a porta. Claro que, assim, no momento de banho e tal, isso vai acontecer naturalmente. Na intimidade. Isso. Mas, por exemplo, um pai pegar um celular de um filho, né? Isso é invasão de privacidade? Eu não considero, perguntei a você, mas eu não considero, né? Lá em casa é aberta, tanto que eu digo, até... Porque hoje, por exemplo, eu assisti aquela reportagem do Fantástico, ainda antes de entrar no tema sexualidade, entrando ainda no digital, daquele aplicativo Discord. Ainda quando terminou, eu me tremia todinha, juro por Deus. Eu fui no celular dos meus filhos para saber se eles tinham esse aplicativo. Não sei quem viu essa reportagem, mas eu fiquei tão abalada emocionalmente, que são os desafios, né? Da internet. De internet e mutilações. Isso. E coisas assim que nem os jornalistas faziam assim. Eles não conseguiam mostrar. E eles só mostravam vendo as cenas, a reação dos jornalistas, que já estão acostumados a ver desgraça. E eles horrorizados. Então, assim, até que ponto eu posso dizer assim, hoje, nessa geração, que os filhos têm que ter privacidade no celular? Não. Aí, o ideal. Vamos para o ideal, né?
O real e o ideal. É, O vamos ideal é, na hora que você dá um celular, um dispositivo para o seu filho, você tem que ter todos esses combinados com ele. Porque, primeiro, se ele é menor de 18 anos, quem vai responder A gente. somos nós, Isso. certo? E hoje existem muitos crimes virtuais, existem delegacias especializadas em crimes virtuais. Você hoje xingar alguém na internet, você pode responder juridicamente, né? Então, assim, na hora que você vai dar, e aí por isso que eu digo, gente, pensem muito na idade que vocês vão dar, porque isso aqui é uma arma. É uma arma. Ela pode ser usada para muita coisa boa, mas em se tratando de crianças e adolescentes, como a gente viu, vulneráveis, imaturos, isso daqui pode trazer danos muito sérios. Então, vai dar o celular? Vai. Filha, então qual vai ser aqui o nosso combinado? A senha. Qual vai ser a senha? Eu preciso Isso. ter acesso a essa senha. Porque, primeiro, você vai comprar, não é? Uhum. Quem vai comprar, então o aparelho, Isso. na verdade, é meu. É. Eu estou lhe emprestando para você usar para suas Isso. coisas da escola, usar para ligar, gente. Telefone liga também, né? Do século passado. Ligar para a mamãe, para papai, para a gente poder se comunicar, porque os pais hoje trazem muito essa coisa da segurança. Sim. Precisa saber onde é que tá, com quem tá, nananã. Será? Se preocupa tanto com isso e esquece de um perigo muito maior Muito que maior, tem, gente. É um que é universo. aqui, né? Como a gente diz, a internet hoje é uma grande praça pública que tem todo tipo de gente. E quando se trata, quando a gente pensa ainda na inteligência artificial, que hoje está sendo usada aí pelos pedófilos para alterar Sim. a voz, para se passar por criança, para É enlouquecedor. É muito. Enlouquecedor. Então, vai dar um dispositivo, primeiro, pense 50 mil vezes. Segundo, converse e faça todos os combinados. Tenha acesso à senha, avise, olha, filho, pelo menos uma vez por semana eu vou dar uma olhadinha no que você está acessando, no que você está conversando. Aqui, junto com você, no seu histórico, né? Conheça os aplicativos de controle parental. Lembrem, criança e adolescente não tem freio. Sim. Então, eles vão ficar, e não é por maldade, não é para lhe enfrentar, não é para lhe desrespeitar. É porque isso daqui vicia e você não vê o tempo passar. Isso é feito para viciar. Tipo, essa lá em casa é técnica de proibido rolagem. TikTok, porque essa técnica de rolagem é para um adulto. Ontem eu tinha um tempo livre, as crianças dormiram cedo, os outros dois mais velhos estavam no pai e o filho estava de plantão. Eu fiquei um tempo sozinha, que a gente também não sabe mais lidar com esse tempo Sim. sozinha. Cara, eu me perdi no Instagram. Eu falei, gente, como é que eu perdi esse tempo de vida? E a criança? É prazeroso, né? É prazeroso. É prazeroso e ao mesmo tempo é angustiante. Porque a Exatamente. grama de todo mundo tá tão verde, tão verde todo que mundo se você vai divertindo, dormir. você em casa. É. Mas a gente não lembra que a grama é artificial às vezes. É verdade. Então, para uma criança e para um adolescente, eles Essa não têm técnica essa- de A shorts. definição, a grama é A artificial. grama é artificial. É bem assim. Esses shorts, o TikTok, Pronto, são ruins. Né? shorts, TikTok, tudo isso que é muito rápido, isso traz essa hiperestimulação, essa velocidade, isso acelera, traz ansiedade, que é um outro ponto que a gente estava dizendo, a dificuldade que essa geração tem de lidar com o tédio, com a espera, o time deles é como se fossem outros. E às vezes a gente cai nessa armadilha, então sem fazer nada. Então tá, meu filho, pegue a tela. Não. Pronto, o ócio, Nada, né? nada. Que ponto o ócio a gente tem que deixar eles se virarem um pouquinho. Eu lembrei agora de uma O ócio pesquisa. criativo. Exatamente, eu lembrei de uma pesquisa que saiu que essa é a primeira geração na história que teve o QI abaixo da geração dos pais. Meu Deus. E hoje se atribui muito a essa questão da tecnologia. Por quê? Justamente por isso. Eles não têm mais lidado com o ócio, eles não conseguem mais criar coisas e a culpa é nossa. A Tudo gente pronto. não tem permitido, a gente não tem conseguido lidar com a insistência, porque eles tiram o juízo da gente. Tiram. É verdade. Normal. Tem horas que a gente não consegue, mas, gente, vamos tentar ser mais firme. Porque isso é tão disfuncional para os nossos filhos, isso é tão adoecedor. Deixa, às vezes, reclamar, chilicar, deixe sem a tela, deixe no ócio, que eles precisam criar. Agora, a gente também, às vezes, hoje a gente não consegue ficar numa fila esperando sem olhar. Isso é só olhar para esporte. Você vai no horário do esporte, das crianças, e eu não estou também fazendo a perfeita aqui, gente, por Não, favor. Eu ninguém estou é. falando, detectando um comportamento social. Os pais vão pro esporte dos filhos para dizer que estão ali, mas, tipo assim, eles não estão vendo o esporte. Eles foram ali para ficar no celular. Isso. Como você disse, você vai sair sem celular. A sua dependência é tão grande que você não consegue sair. E eu vi uma vez um podcast, um cara falando, não me lembro quem era, mas era alguém que trabalhava com isso. Que ele faz exercícios de treino para treinar o cérebro, de fazer, por exemplo, uma caminhada sem o celular. Porque eu sei, eu Isso. aproveito minha corrida para ouvir podcast e tal. Mas a gente também precisa oxigenar a nossa mente. É o detox digital. Você acredita que hoje os pais que mais crescem no mundo
são spas de detox digital. Meu Deus. As pessoas buscando esses espaços para ficar sem a Sem tela. tela. E hoje tem leis, inclusive. Tem estados que já trazem leis, tem países de tipo um dia de detox digital. É preciso determinar esse Preparar. dia e esse momento. Entendi. E a gente precisa realmente tentar buscar esses detox com a gente, com os nossos filhos. A gente mora numa cidade de praia, né? A gente tem um parque, a gente tem algumas possibilidades, sim, de respirar um pouco, de tirar. Agora, tem que ser um trabalho conjunto. Agora a gente vai entrar no Setembro Amarelo já, né? E aí eu queria entender essa epidemia, que a gente tem que já... o horário, né? Seu horário. Mas a gente tem que ver essa questão dessa epidemia de adolescentes com depressão, suicídio, o que é desafio, o que era depressão. A gente tá perdido. Cada hora uma notícia, a gente fica assim, meu Deus. Deixa eu até separei um dado que foi de junho do ano passado, de uma pesquisa feita pela Datafolha, que diz que 8 a cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos apresentaram recentemente algum problema de saúde mental, segundo dados da pesquisa Datafolha no final de 2022. Nossa. Né, a maioria desses jovens sofreu com pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crise de ansiedade, depressão, enfim. Então, hoje a gente está diante, sim, de uma geração com muito mais comprometimentos emocionais. Claro que tem um lado de... Hoje a gente conhece mais desses transtornos mentais. Sim. A gente Tem mais diagnóstico, né? A gente busca mais avaliação, a gente tem mais diagnósticos. Esse é um fato, Porém, a gente tem sim, e principalmente quando se fala dessa juventude, essa faixa etária de 15 a 29, um aumento muito assustador do índice de suicídio. Em outras faixas etárias, é como se esse índice é para estar diminuindo, e aqui a gente tem aumentado de uma forma assustadora. Quando você traz essa questão do suicídio e dos desafios perigosos da internet, vamos lá. Esses desafios perigosos são desafios que acontecem na internet, como o próprio nome já diz, desafio. São crianças e adolescentes que se sentem desafiadas. Vocês lembram do um que teve antes da pandemia, o Baleia Azul? Baleia, Se lembra, Né? lembra. Pronto, lembra. ali era um desafio da internet. Então, onde algumas pessoas vão jogando, né, atividades, coisas que você precisa fazer para ir superando esse desafio. Criança e adolescente. E não tem noção do perigo? Nenhuma. Então, acaba se envolvendo em desafios realmente perigosos que podem levar à morte, como o quebra-crânio, como o de asfixia, foi um tipo de desafio que matou muitas crianças e muitos adolescentes. E crianças, quando eu falo de 9, 10, 11 anos, certo? Então, é algo muito sério. Quando a gente pensa no suicídio... Então, assim, são situações que eles não queriam morrer. Eles queriam vencer o desafio. E na imaturidade, na impulsividade, eu vou tentar e eu vou conseguir. Na onipotência, Não tem ideia, né? não tem ideia. E acaba morrendo muitas vezes. É diferente de um quadro de suicídio. Um suicídio, normalmente, ele vem de um episódio depressivo, né? Mas, quando a gente fala de criança e adolescente, às vezes nem há depressão. Por exemplo, a gente tem casos de suicídio que vem decorrência de um cyberbullying. Né? Então, Alguém expôs a criança, adolescente, às e aí ele não vezes, tem como lidar. O pai uma vai carga falar... emocional tão Sim. pesada, é um nível de sofrimento tão grande que esses meninos entram num nível de angústia, de sofrimento tamanho que a única saída que eles veem para acabar com esse sofrimento e com essa A angústia vida. é tirar a própria vida. E quando se fala do digital, aí vem uma coisa muito... Porque eles têm muito medo de decepcionar os pais. Sim. Eles têm um medo de contar. Por isso que é muito importante o diálogo. Conversa. Exatamente. Então, o suicídio, eu tenho a intenção de acabar com o sofrimento e o caminho que eu vejo é tirando a minha vida, num ato de desespero e de impulso. O desafio é um jogo, é uma brincadeira entre 1 milhão de aspas, que eles vão sendo desafiados e são desafios que podem se levar à morte. E existe o contágio, porque uma amiga minha estava falando que no grupo... existe hoje a confusão entre tédio e depressão, que eu acho que existe, e todo mundo junto vivendo aquela depressão no grupo do WhatsApp, por exemplo. E aí ela pegou o grupo, tirou a menina dos grupos desesperadamente. Existe isso? Existe. O efeito contágio é justamente isso. É ainda mais adolescente. Vamos lembrar que adolescente, ele está ali naquela fase, está estruturando a identidade dele, ele precisa se sentir pertencente, ele está se espelhando no grupo. Ele está no processo de se diferenciar dos pais, porque ele quer se sentir adulto, autônomo, independente, e ele vai se espelhar onde? No grupo de amigos. Por isso, tão importante, minha gente, vocês saberem quem são os amigos dos filhos de vocês. Tragam para casa, acompanhem, conheçam os pais, porque assim, na infância, a gente tem um grupo de mães que combina, que olha o roteiro de criança, vamos
sair todo mundo para tal lugar, vamos levar as crianças para tal canto. Olha, eu vi essa programação massa. Chegou na adolescência, a gente perde esse controle. Porque são eles que combinam mais entre o grupo, eles. né? Às vezes eles mudam de escola, entram novatos. Às vezes, pela questão das redes sociais, eles têm amigos de outras escolas Sim. que a gente nem conhece. Então, é muito importante estar atento. Continuar se engajando enquanto pais, né? Um vai deixar, outro vai buscar. E vocês estão sabendo dessa resenha que vai ter hoje? Quem vai? Ei, vai ter bebida? Não vai ter. A gente precisa dessa rede de apoio, que na adolescência se fragiliza muito. E as mães de adolescentes ainda tem uma coisa, Silvia, provavelmente não acompanham. Tem um medo de ser julgada, assim, ai, se meu filho fez uma besteira é porque eu falhei, eu errei. E aí começam a se isolar. E às vezes é uma coisa que todos estão vivendo, mas nenhuma mãe tem coragem. Só por não comentar uma com a outra. Nenhuma mãe tem coragem de dar a cara, a tapa, para não ser julgada e não se sentir incompetente, como a gente começou a falar no início do programa. Porque também tem a hierarquia dos pais, né? Tipo assim, nossa, o seu filho é isso, então você é a mãe perfeita que acertou em tudo. E às vezes o melhor aluno vai ser o que vai cometer o suicídio, por exemplo, infelizmente. Exatamente. Eu conheço casos de pessoas altamente na adolescência, na juventude, foram bem, mas justamente por talvez uma frustração, enfim, não tenho a ideia, e elas que... E aí daí a importância de acompanhar essa questão da internet. Porque às vezes eu até conheço os amigos do meu filho aqui do mundo presencial, porém eu não sei o que está rolando no mundo virtual. E o mundo virtual tem muito mais perigos hoje do que o mundo presencial. Pra gente entrar aí, Cauã, BV e tal. A pergunta que ela fez em off, a gente tem que... tanta coisa, o mas... off vindo à tona. O off vindo à tona. Foi incrível. Foi incrível. Não, e assim, essa questão da sexualidade, né? O maior desafio pra O mim. maior Não sei desafio, se é o maior do que o qual é a digital, não sei. Também não sei. Mas a sexualidade está Tá dentro do digital. digital. Tá tudo Então, o junto e digital ele é misturado, o né? principal. Tudo e tá aí, dentro do digital hoje. Que horas tem mais a como gente separar. começa a conversar sobre o assunto para ter esse desbloqueio na cabeça dele? Porque, assim, a mãe é aquela, né, assim, meu Deus, será que eu posso falar sobre esse assunto? E se ele não falar, Se eu tô a gente falando, eu vou fala, incentivar? Se eu não sei. a gente incentiva ou espera ou toma a iniciativa. Socorro, Débora. Olhem só. É como... Débora, acho que a palavra que Débora mais escuta é socorro, Débora. Mas é justamente pelo que a gente começou conversando aqui. É tudo muito novo pra gente. Isso é novo. Quando a gente pensa na sexualidade, você diz, sexualidade no mundo digital, tá dentro. Na verdade, hoje tudo tá aqui. Tá dentro, porque, como eu disse, eles crescem imerso a essas novas tecnologias. Quando a gente pensa, hoje a gente fala de uma educação sexual digital, da necessidade de se conversar com os nossos filhos. Porque às vezes a gente tenta protegê-los no presencial. Eu não deixo ir no banheiro sozinho. Não vai dormir ainda em casa de amigo. Que na minha casa a gente não fala sobre isso. Aí vamos lá. Primeiro, o não falar às vezes também é perigoso. Que eu não falo dentro da minha casa, mas se o seu filho tem celular, se ele... Eu digo muito, alguém vai falar. Qual é a hora de conversar? Se tem acesso à internet, já comece. Porque tá aqui, aparece. Gente, eu tive uma situação esses dias de uma criança que levou pra mim. Vocês já ouviram falar de hentai? Não. Hentai é anime de pornografia. Meu Deus. Não, já ouvi falar em anime pornografia, mas não sabia desse nome. Hentai, o nome é hentai. Pode pesquisar na internet. Minha gente... Todo dia um negócio novo. Não. É de dar ânsia de vômito. Eu juro a vocês. São desenhos, só que com sexo explícito, adulto com criança. Esse fim de semana eu passei mal verdadeiramente com a história de um filho que tá filmando a mãe, né? Fazendo. Eu não vou nem dar ibope pra isso, mas eu juro a você, isso ficou na minha cabeça pior do que se eu tivesse assistido um filme de terror. Pronto. Porque eu fiquei passando mal de verdade, com ânsia de vômito, literalmente. Então, vejam, nós adultos, nós ficamos assim, imagine uma criança que é pega de surpresa. Como eu vinha comentando, hoje esses meninos recebem, tem pesquisas que mostram que eles recebem nudes sem pedir. Então, imagina. Isso é um abuso? É um abusivo, é abusivo. Só que é uma criança abusando de outra, ou adolescente abusando de outra. É um conteúdo abusivo. Sim. Então, o que a gente precisa realmente conversar? Quando conversar? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de prazer, de toque, que isso faz parte da vida dos nossos filhos. Criança, a gente tem que falar sobre o corpo de menino, corpo de menina, privacidade, banheiro, toque, sim, tudo isso que a gente já vai fazendo. É. Mas quando a gente começa a pensar nessa coisa do beijo, da iniciação sexual, entrou na internet, é preciso começar. Filho, me conta, o que é que você conhece, o que é que você sabe? Você já viu alguma coisa desse tipo? Falar não vai estimular, não vai incitar. Mas começa perguntando então também, né? Antes de qualquer conversa, pronto. E dá uma investigada, uma sondada, até onde ele sabe.
O que é que ele conhece para a gente poder, e lógico, considerando a etapa do desenvolvimento do nosso filho. Então, a linguagem que a gente vai utilizar com ele, né, o tipo de conteúdo. Mas surgiu uma situação na sala de aula. Uma mãe veio falar que está rolando isso. Chame seu filho para conversar. Gente, a coisa mais preciosa que a gente precisa construir com os nossos filhos é uma relação de confiança. Os nossos filhos precisam entender que eles podem conversar com a gente sobre o que eles quiserem. É claro que na adolescência eles vão buscar mais os amigos, eles vão buscar, às vezes, até os pais dos amigos. Sim. Mas se eles sabem que podem contar com a gente, mesmo quando eles erram, inclusive, na hora do desespero, eu digo muito, na hora do desespero, por exemplo, se seu filho tomar um porre, ele vai dizer para os amigos, não ligue para minha mãe, ou ele vai dizer, ligue para minha mãe, pelo amor de Deus. Isso a gente precisa pensar. E aí, com a tecnologia é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa saber, filho, por mais que você faça uma besteira, por mais que você saiba que está errado, conte para a mamãe, conte para papai. Isso não quer dizer não educar ou não dizer o que é certo e errado, mas dizer, mas se der algum BO, eu tô aqui, exatamente. Sou eu, né? Principalmente na adolescência, que a gente sabe que é a fase de erros, eles estão vivendo muitas coisas pela primeira vez. Sim. E o erro, ele também vai ensinar, se a gente souber também administrar. Eu vou relatar o meu maior medo hoje, na verdade. Essa questão da hipersexualização da sociedade, ela traz um agravamento. Porque, por exemplo, todo mundo aqui já viveu alguma decepção amorosa ou já viveu alguma coisa que diz assim, poxa, eu não podia ter ido por esse caminho. Essa questão hoje de você ter na cabeça dos adolescentes que eles têm que experimentar para ir por eliminação. O que eu não quero, o que eu não sou. Isso é uma coisa... E a mídia vende muito isso, né? Que você não é nada. Você que, né? Você é tudo. Você é tudo. Cara, como lidar com essa situação? Porque se você teve uma situação um dia, você é adulto e você diz, um relacionamento que me marcou, por exemplo. Imagina alguém que por exemplo, é um menino e aqui não vai uma questão de preconceito de nada, mas você... não se decide, você não viveu o comum do padrão da sua sexualidade, digamos assim, natural. Aí você vai primeiro experimentar alguma coisa, depois você diz, não, mas o que eu gosto mesmo é de menino, exemplo. Aí você viveu coisas que você não teve condições de lidar psicologicamente e agora você vai levar essa carga pro resto da vida. Essa coisa que é vendida hoje, como é que você ensina a gente a lidar com isso? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque é aquela história, pode tudo? Isso. Não pode tudo, porque criança e adolescente precisa de contorno, precisa de limite. Lembra quando eu comecei falando que eles não têm ainda a região cortical, o córtex pré-frontal finalizado, as estruturas finalizadas. Então, quem vai dar esse contorno para os nossos filhos somos nós. E aí, claro, de acordo com o que a gente acredita, com os valores, com tudo isso. Mas hoje a gente fala de uma sexualidade fluida. E aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente está olhando para esse início da adolescência, essa fase, por exemplo, dos 10 aos 13 anos. Lembrando que a adolescência é essa fase que eles estão estruturando a identidade deles. Então, eles não têm maturidade. Então, muitas vezes, o que eu vejo é que, por uma pressão do grupo, por uma pressão da mídia, muitas vezes eles acabam se envolvendo em situações que são muito... que trazem um impacto emocional muito negativo para eles. Então, eles não têm maturidade ainda. Uma amiga minha viu no show, no veraneio, né? Uma menina, ela disse que teve vontade de ir lá e puxar a menina. Mas, se você falando de pertencimento, a menina estava no meio e o grupo ao redor, que tinha menina e tal, ela tinha que beijar todo mundo. Ela disse, menina, eu vi na cara dela o pânico, mas o pai dela nem a mãe estavam ali e eu queria arrancar ela daquela situação. Então, por exemplo, nossos filhos, eles podem ser expostos a situações como essa. Sim. E para se afirmar, eles vão ter que fazer um exemplo. Exatamente. Brincadeira já nossa, é verdade ou consequência. Só que hoje isso tem começado cada vez mais cedo. E as consequências têm sido beijar todo mundo, beijar a menina, beijar menino, beijo de língua, beijo sem língua. E aí isso realmente é onde a gente precisa ter cuidado. Porque quando a gente fala não pode tudo, não pode tudo. Né? Porque ele não tem mentalidade para lidar com isso. Aí a gente volta para a escola, criança não namora. Aí quando a gente pensa na adolescência como uma fase de começar a vivenciar essas primeiras experiências, a gente tem que ter muito cuidado também. Porque aí eles já começam a vivenciar isso de uma forma muito, muito intensa e que às vezes mistura. Por exemplo, eu tenho casos às vezes de meninas que a relação de amizade entre meninas é diferente da de meninos. Então, elas confundem, às vezes, atração, admiração é aquela amiga que elas admiram muito, que elas queriam ser igual àquela amiga por atração.
às vezes chegam com um discurso muito pesado também de, ai, é macho tóxico, homem não presta, eu tenho 3 homens, eu não quero fico louca casar, com eu não isso. quero ter filho, nananã. E, gente, é assim? Não. É claro que não. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, sim, porque a gente tem, às vezes, uma mídia, né, muito forte, um discurso muito forte, que para eles que estão ali num processo de formação, pode realmente assim, levá-los a situações que não são adequadas naquele momento e que podem trazer, né, impactos muito negativos. A gente não está falando de adulto, é diferente. Um adulto, ou até um adolescente já nessa etapa já final, que diz, não, meu desejo é por pessoas do mesmo sexo. Ou então, não, eu sou bissexual, eu me sinto atraído por homens e por mulheres. Mas veja que existe uma maturidade aí. Né? No início da adolescência, isso é muito delicado. Porque nesse desejo de pertencimento, nessa questão até do efeito contágio, eles acabam se submetendo a situações que lá na frente, ou até no momento mesmo, podem ser muito danosas. A gente vai ter que acabar. Porque realmente o horário dela e de nós também, que a gente não pode. Mas assim, já fica o convite para uma próxima. Mas, Débora, então, se você pudesse assim, dar uma mensagem final para os pais, assim, meu Deus, como a gente precisa aprender como pais para poder criar esses filhos nessa geração. Né, Camila? É importante, assim, não se excluir mesmo como pais, né? Como a Débora falou, se engajem, né? Esteja junto e presente de verdade, né? Não ao lado ali, cada um no seu celular, mas presente de verdade. Foi assim, ficou muito forte para mim essa questão da atenção ser real, né? Porque não, só dar afeto hoje não é suficiente. Afeto, a gente sabe que nós somos seres de relações, e o afeto ele vai nos fortalecendo, nos estruturando, beijar, abraçar, eu te amo, isso é importante demais. Porém, hoje a gente está com um mundo, como eu falei, muito perigoso. É como a gente fala, você não vai deixar seu filho sozinho numa grande praça pública que tem todo tipo de gente. E não é exagero, não é terrorismo não, gente, é real. Existem pessoas doentes que vão aqui para o mundo virtual e que desenvolveram estratégias, que têm todo um repertório de manipulação, de chegar junto de uma criança, de um adolescente, de construir uma relação de confiança, de induzir, de depois ameaçar. E é muito triste a gente ver vidas, assim, famílias destruídas diante da perda de uma criança, de um adolescente por uma questão dessa. Ou preso também, inclusive, tipo, os pais, eu não sabia, nunca vi. Então, só afeto não é hoje o suficiente. A gente precisa dar afeto, a gente precisa dar limite. Limites, essa palavra. Fundamental, a gente precisa dar afeto, dar limite e, principalmente, a gente precisa estar engajado, participando. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de trabalhar, porque todo mundo tem uma vida ativa, todo mundo tem... Mas aquele horário que eu chego à noite, ou às vezes aquele horário que meu filho já está dormindo, que eu venho, como dizer, vou dar uma olhada no histórico, vou dar uma olhada nas conversas do WhatsApp. Não é também ficar fuxicando, principalmente se for adolescente, mas, assim, é cuidar. É acompanhar, é supervisionar, é se fazer presente. O cuidar mudou e nós precisamos entender isso. O cuidar agora, ele é mais profundo. Completamente. Em outras áreas. Débora, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Aprendo muito com vocês também. A gente que aprende. Coitada dessa mulher, o seu dia todinho. Mãe, diz que Débora faz o quê? A gente teria uma pergunta para... Encontra na rua, Débora a pobre da Débora. Não, querida, é o seguinte, a consulta pode marcar, viu? Porque... Mas a gente... Você atende aonde? Só para deixar... Eu atendo na Aline Se você tem horário. Mas hoje, eu acho que isso é o legal também da internet, né? Hoje eu tento também tirar um tempinho na rede social para tentar estar partilhando um pouco, né? Eu digo, meu Deus, se eu estou tendo acesso a esses conhecimentos, eu preciso dividir com esses pais. Não, eu acho que hoje aqui em Natal, o YouTube vai jogar a gente para outros lugares, mas aqui em Natal ela funciona mesmo, hoje ela é uma voz, assim, para os pais, né, nessa fase de adolescentes, porque quando você escuta Débora Sampaio, você já sabe que precisa parar e escutar alguma coisa. Gente, eu agradeço a confiança e tento realmente me doar um pouco para isso também, porque para mim hoje é uma questão de
de saúde pública. É verdade, eu concordo plenamente É. com você. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem isso aqui, essa prestação de serviço, porque nós precisamos realmente educar uma nova geração de pais, que nós estamos inclusos, e rever, gente, reavaliar e não fazer o perfeito, que hoje o Instagram é do perfeito, mas a gente não é perfeito, a gente erra. E a gente, levando esses chacoalhões, a gente tem que cair na real e dizer, eu preciso mudar, eu preciso melhorar pelo meu filho. O primeiro passo é esse, é a conscientização. E a conscientização passa por isso daqui, Isso. pela informação. Então, continue acompanhando aqui, né, o Mãe de podcast. quatro. A gente tem tanto conteúdo legal Tem. hoje, que é uma frase que fica assim, que abre a cabeça da gente. E nessa reflexão, nessa conscientização, eu consigo mudar uma atitude, um Isso. comportamento e ir transformando as coisas na minha casa, na minha família e na É. sociedade. A gente está vivendo todo mundo o mesmo problema. A verdade é essa. Então, Todos no mesmo barco. é isso. Então, quando a gente se identifica, quando a gente escuta, a gente fala, nossa, tem saída para mim. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo.